Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode se assentar, louvando, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Hoje é o Salmo de número 14. Glória a Deus. Se puder dar um pouquinho mais de som no meu microfone, por favor. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Deus tem criado grandes oportunidades para que nós mudemos a nossa vida, mudemos a nossa forma de ser, de agir, de falar. E esse salmo falou muito forte no meu coração, enquanto eu preparava a mensagem, pedindo para que Deus colocasse no meu coração não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o desejo nosso, às vezes, não é aquilo que Deus deseja falar nos nossos corações. E Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito desses 7 versículos que compõem este salmo regido por Davi, aonde extrairemos grandes lições para o nosso dia a dia. Primeiro eu quero fazer a leitura na íntegra do Salmo número 14, diz assim a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Glória a Deus. O Salmo de número 14 é regido por Davi, e o seu primeiro versículo diz assim: os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância, todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas, não há uma só pessoa que faça o bem. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 3, do versículo 10 ao 17, ele diz assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura,
são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o proceder de quem? Dos sábios? De quem que é de quem são essas atitudes? Dos tolos. O Salmo diz um pensamento desses tolos. Os tolos pensam e dizem para eles mesmos: para mim, Deus não tem importância. Para mim não há Deus. Para mim, eu não me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. Eu não estou nem um pouco preocupado quem é Deus, o que Ele está pensando a meu respeito. E quem são os tolos? O dicionário diz que os tolos são aqueles que erram por falta de inteligência. Os tolos são aqueles que presumem muito de si mesmo. Os tolos são aqueles que não se sabe conduzir. Os tolos são aqueles que não têm inteligência. Os tolos são aqueles que presumem-se muito de si mesmo. Essa inteligência que eles não têm é por achar que eles são quem? Que eles não precisam de ninguém. Não são inteligentes. Presume-se de si mesmo. São tolos, achando que vão conseguir viver sem a ajuda de alguém. E muito pior do que isso, desprezam a presença daquele que criou e que continua sustentando todas as coisas. Vamos definir a palavra tolo em um sentido, vamos chamar de um sentido bíblico. Amém? A definição que nós trouxemos é do dicionário Priberan. Mas eu queria traduzir a palavrinha tolo para um âmbito bíblico, para que nós entendamos. Tolo, como diz o versículo 18 do capítulo 3 de Romanos, que nós lemos: não há temor diante de seus olhos. Nós vamos tomar para nós essa noite, irmãos, a palavrinha tolo, significando que tolo é aquele que não teme a Deus. E o que é não temer a Deus? É não respeitar a soberania de Deus, é não reverenciar o senhorio de Deus, é não reconhecer que Ele é Deus, é não obedecer a sua palavra. Esses são tolos. Não reverenciam, não conhecem, não respeitam, não obedecem, por isso dizem, estufam seus peitos. E o salmista deixa claro qual é o pensamento desses tolos. Para mim, Deus não tem importância. Esses são aqueles que acham que são alguém, por isso desprezam a soberania de Deus. Os tolos são aqueles que tentam viver sem Deus, com as suas próprias razões, com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias decisões. Por isso afirmam, para mim, Deus não tem importância. Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo, biblicamente, dessa palavrinha tolo. Tolo é aquele que não tem temor a Deus, não respeita, não reverencia, não reconhece e não obedece à soberania de Deus. Mas tem uma outra classe que a própria Bíblia diz quem os são. Tolos são aqueles que não cumprem as regras do primeiro versículo do primeiro capítulo do livro dos Salmos. Vamos lá ver o que fala? Volta lá para o primeiro capítulo do livro dos Salmos.
vamos definir um pouquinho mais quem são esses tolos. Que o salmista diz que o pensamento deles é: para mim, Deus não tem importância. Vamos abrir um parêntese e usar uma palavra um pouquinho mais popular para que nós entendamos. Para mim, eu não estou nem um pouquinho preocupado se Deus existe, onde Ele está e o que Ele pensa de mim. Esses são os tolos, que não reconhecem a soberania de Deus. O que o Salmo diz? Então, tolos são aqueles que não cumprem essas regras que o versículo pede para que nós façamos. Então, tolo é aquele que anda no conselho dos ímpios. Amém? Porque se aquele que é bem-aventurado, se aquele que dá valor a Deus é aquele que anda no conselho dos ímpios, então o tolo é aquele que não anda. Amém? Ele não anda. Ou melhor, ele anda, né? Ao contrário. Obrigado, irmã Sirlene. O tolo é aquele que anda no conselho dos ímpios. Segunda coisa que o Salmo pede, no primeiro versículo. O bem-aventurado é o que não se detém no caminho dos pecadores. Então o tolo é aquele que detém no caminho dos pecadores. E o Salmo diz que ainda é aquele que, o bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tolo é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso que Deus não tem importância para eles. Porque eles andam no conselho dos ímpios, eles se detêm, eles têm prazer no caminho dos pecadores, e eles se assentam na roda dos escarnecedores. Ao invés de temerem a Deus, ao invés de respeitarem a Deus, o salmista deixa muito bem claro que esse tipo de pessoa diz que para ele Deus não tem importância. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós em qualquer momento da nossa vida possamos permanecer com a nossa vida se importando com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus quer de cada um de nós. A parte B deste versículo, o salmista elenca, referencia qual é a atitude dessas pessoas. Então, o tolo, aquele que não respeita, aquele que diz que para ele Deus não tem importância, são aqueles que são corruptos e fazem as coisas nojentas. Não há uma pessoa que faça o bem. O tolo é a tipo de pessoa que não faz o bem. Por quê, irmãos? Por que ele tem todas essas atitudes? Por que ele não faz o bem? Por que o reflexo da parte B do versículo primeiro diz que todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas e não há uma pessoa sequer? Por que o tolo tem essa característica? Por um só motivo: por não reconhecerem a importância que Deus tem na vida, no dia a dia, nas decisões, na intenção do coração e no pensamento do ser humano. Deus deve ser reverenciado todos os dias. O que deve prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus e a sua palavra. Então o tolo que despreza a presença de Deus, despreza o trabalhar de Deus, ele consequentemente é levado a atitudes que o afasta de Deus. As palavras do tolo não são palavras, não são atitudes que engrandece o nome do nosso Deus. Agora, o que é que essa expressão traz para nós entendermos, irmãos? O ser humano, todos nós,
mesmo nós percebermos isso ou não, mas no nosso dia a dia, nós sempre estamos buscando referência para alguma coisa. Nós nunca conseguimos decidir alguma coisa, nós nunca conseguimos fazer alguma coisa, se nós não tivermos uma referência na nossa vida. Isso é natural, isso é inerente ao ser humano. Nós sempre precisamos de uma referência para uma decisão, para uma compra, para tudo aquilo que o ser humano vai fazer. É inerente a nós procurarmos uma referência. Mas nós não podemos desprezar nunca a importância de Deus como a única fonte de referência da nossa vida, das nossas decisões. Tudo aquilo que nós formos fazer, a nossa referência não pode ter exceção, não pode sair fora, irmãos, tem que ser unicamente e exclusivamente ao contrário do que os tolos pensam. Eles dizem que para eles Deus não tem importância, para o povo de Deus é o contrário, só Deus tem importância. Só Deus tem importância para nós, por isso que as nossas atitudes são totalmente contrárias àquilo que estes homens que não têm Deus como importante nas suas vidas cometem. É extremamente necessário que aquele que tenha a Deus como importante na sua vida, preste atenção nisso. O tolo despreza a presença de Deus. O tolo diz que para ele Deus não tem importância nenhuma. Mas nós, irmãos, quando mudamos de lado, vamos dizer assim, quando nos achegamos a Deus, quando começamos a ter Deus como importante nas nossas vidas, é extremamente necessário que nós mudemos as nossas atitudes. Senão seremos alguém que estamos, mas por dentro estamos sendo tolos. O homem não pode descobrir isso dentro da minha e da sua vida, mas Deus pode. Deus sabe verdadeiramente se nós realmente estamos dando a importância que lhe é devida no nosso dia a dia. Deus sabe. Deus sabe se quando nós vamos fazer algo, nós estamos buscando a direção dEle primeiramente. Deus sabe qual é o grau de importância que nós damos quando nós adentramos ao santuário. Deus sabe qual é o grau de importância que nós damos quando vamos ler a Bíblia. Deus sabe qual é o grau de importância que nós damos a Ele quando vamos buscar a sua face em oração. Deus sabe, irmãos, se nós dentro da igreja estamos sendo tolos ou não. Deus sabe. Se nós verdadeiramente temos buscado a importância que Deus merece nas nossas vidas. E quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz assim no capítulo 4, do 22 ao 32, quanto ao trato ao passado, quando erais tolos, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que dá redenção, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é ter importância em Deus. Não basta nós falarmos que nós damos importância a Deus. Paulo é muito claro, quanto ao trato passado, despoje, jogue fora, mude as suas atitudes, prove para o mundo, prove para a sua família, prove para Deus, prove para o inferno, que verdadeiramente as nossas atitudes provam que Deus tem importância na nossa vida. Tem que haver mudança de atitudes. Senão, repito, nós seremos membros do corpo tolos. Estaremos de corpo presente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. E quando é que nós podemos detectar? Isso não deve acontecer conosco, irmãos. Mas eu quero deixar um alerta para o nosso coração essa noite. Quando é que se nós não nos atentarmos e não pedirmos a misericórdia de Deus todos os dias, nós podemos ser encontrados como tolos? Qual que é o momento? Se nós não atentarmos para a nossa vida, porque nós queremos, às vezes, projetar a nossa vida para grandes coisas futuras, mas a Bíblia diz que basta a cada mês, a cada futuro, a cada dia. Deus está preocupado com você agora, porque o passado não volta mais, e o amanhã é dele, irmãos. Deus quer saber se ele tem importância para você hoje. Essa noite, qual é o grau de importância que nós temos dado para Deus? O salmista diz que os tolos dizem, para mim, Deus não tem importância. E quando que é que nós podemos detectar? Se nós não clamarmos a misericórdia de Deus, nós podemos nos encontrar na situação de tolos. Só por um motivo. Quando não dependemos totalmente da vontade soberana de Deus. Porque preste atenção, se tiver alguns momentos da nossa vida que Deus não estiver inserido, ele vai ter importância? Preste atenção, se você vai fazer alguma coisa e não buscou a direção de Deus, outra direção tomou o lugar da direção dele, então Deus não é mais a primazia naquele momento. Entenderam? Se você não chamar a atenção de Deus, se você não invocar o nome dele, dando-lhe a importância que lhe é devida, todos os dias, em todas as circunstâncias, nós que servimos a Deus, que somos povo de Deus, não existe nenhuma, irmão, nenhuma exceção à regra, que Deus fique fora de nenhuma decisão nossa, porque se isso acontecer, a importância naquela decisão não é a importância de Deus. O lugar dele foi tomado por outra situação. Então, o único momento que nós podemos nos encontrar como tolos, entre aspas, é quando nós não dependemos totalmente dele, do que ele quer. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Pai, não é como eu quero, afasta de mim o cálice, mas não é a minha vontade, é a tua vontade, é o teu plano, é o teu objetivo, é o teu cuidado, e eu somente vou cumprir, porque dou-lhe a importância que lhe é devida, porque eu sei que dando importância a Deus, Deus tem o melhor para a minha vida. Dê importância a Deus. Em casa, nós não saímos de casa sem falar uma frase, toda manhã. Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desta casa. Porque o mundo quer nos tragar. Eu estou fazendo um curso, nesse mês
de maio pela empresa. E por mais que você fale, olha para você perceber como que está o grau de indiferença a Deus aí fora. A turma ali da classe, somos em 12 alunos, nem todos falam, né, mas eu detectei pelo comportamento e pelas palavras de um jovem só ali dentro, que eu tenho certeza que ele é cristão, que como é uma classe de pessoas que vão fazer um curso e dura apenas um mês, então não tem tanta aproximação como que é aquela classe que você fica bastante tempo, então não cria vínculo, então você não tem muita liberdade, né? Eu já deixei claro para algumas pessoas que me perguntaram, mesmo porque, né, surgem os convites após curso das pessoas do mundo, e mesmo, irmãos, eles sabendo que eu sou cristão, não todos os dias, segunda, quarta e sexta, importância para eles, desprezam, mesmo você falando, olha, eu não bebo, eu sou cristão, eu não vou, não esquece, hein, Luciano, dia 24, acabando o curso, pode levar a esposa, leva a filha, não dão importância ao trabalhar de Deus, desprezam a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos dar a Ele a importância que lhe é devida. Oh, aleluia, glória a Deus. Versículo 2. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade. Para quê? A fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Olha a profundidade da expressão do salmista, lá do céu, lá do trono. Deus olha para a humanidade, para ver se no meio dos tolos alguém se destaca, para ver se no meio dos tolos alguém está decidido de livre e espontânea vontade não ser mais tolo, para ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Eu quero definir a palavra adorar. Nós poderíamos dar vários significados para a palavra adorar. Mas, em especial, se tratando deste salmo, onde o salmo trata sobre as vidas que não dão importância a Deus, mas lá do céu, lá do trono, Deus está à procura, Deus olha para a humanidade, diz o versículo 2, para ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Adorar é se importar, porque o salmo não está dizendo sobre não dar importância, então adorar para nós ficará definido neste salmo como dar importância, se importar com o amor de Deus e com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando a nossa visão começa a olhar por esse prisma, nós começamos a mudar o nosso conceito de Deus. Vidas que se importam com Deus, para que sejam importantes para Deus. Prestaram atenção no que eu falei? Vidas que se importam com Deus, que dão importância a Deus, que temem a Deus, que respeitam a Deus, que vivem Deus, para que se tornem importantes para Deus. Tem gente que quer ser importante para Deus,
mas não quer dar a importância a Deus. Temos que nos importarmos com o seu amor dispensado a nós, através do seu Filho na cruz do Calvário. E como é que nós provamos? Como é que nós mostramos? Como é que Deus vai enxergar em nós essa mudança? De que você não quer ser mais tolo, de que você não quer viver uma vida de não dando importância a Deus. É uma frase que Deus colocou no meu coração. Sendo diferentes diante das indiferenças que o mundo faz a respeito de Deus e seu reino. Damos importância a Deus quando nós somos diferentes diante das indiferenças que o mundo faz a respeito de Deus e do seu reino. Nós precisamos tomar posição de quem realmente dá importância a Deus. Não é não. Convite para ser amigo do mundo é não e não. Não é vou pensar, vou rever. Eu vou falar em casa, depois eu dou resposta, eu vou orar. Não, irmãos. Dar importância a Deus é negar tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que não condiz, tudo aquilo que não é inerente a quem serve, a quem adora o Deus Todo-Poderoso. Isso é dar importância a Deus. Eu não quero ser amigo do mundo, eu quero ser amigo de Deus. Oh, aleluia! Não podemos nos conformar. Eu vou ler porque eu achei interessante o que Deus me deu nessa expressão. Preste atenção nisso, é uma sequência. Eu usei até uma palavra que eu nem sei se ela está no dicionário, se ela existe. Não podemos nos conformar. Mais do que isso, não podemos compartilhar. Mais do que isso, não podemos apoiar. Mais do que isso, não podemos realizar as obras que fazem de Deus. Agora a palavrinha que eu não sei se está no dicionário. Desimportante. Desimportante eu classifiquei como alguém que não tem importância. Não podemos, irmãos, nos conformar. Não podemos compartilhar. Não podemos apoiar. Não podemos realizar as obras que fazem de Deus desimportante. Todo o nosso proceder tem que reproduzir exteriormente. Porque aqui Deus conhece. Exteriormente você prova para o mundo. Você prova para quem está ao seu redor. São as nossas atitudes. A nossa reprodução exterior demonstrará se nós tememos a Deus, dando-lhe a Ele a importância que lhe é devida como o Senhor das nossas vidas. As pessoas têm que olhar para mim e para você e têm que dizer, aquele ali, o Senhor realmente é Deus da vida dele. As nossas atitudes têm que dar importância a Deus. Malaquias escreve, então vereis outra vez, eu abri um parênteses aqui no versículo, quantas vezes forem necessárias. Então vereis outra vez, o parênteses é meu, quantas vezes forem necessárias, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E qual é a diferença? Qual é essa diferença que Malaquias diz que tem que existir? Amém.
É. É, por isso que Deus, ó. Vidas que não dão importância a Deus. Amém? Então a diferença que o profeta Malaquias diz que deve existir são os justos. Quem são os justos? São aqueles que servem e adoram a Deus, lhe dando a importância que lhe é devida. Aí existe uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Eu abri um parênteses aqui. Ímpios que não dão importância a Deus e prevalecem em seus próprios caminhos. Quem se conforma com o mundo são as pessoas que não dão importância a Deus. Mas nós que damos, qual que é o nosso trabalho? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. A Bíblia é muito bem clara quando ela diz: aquele que está em pé nunca vai cair. Não é isso? Se ela está dizendo para cuidar, é porque há a possibilidade de. E aqui vai um parênteses para a gente fechar 2 versículos só hoje. Não julguem os ímpios, orem por eles. Não julguem os ímpios. Jesus deixou muito bem claro. O que ele diz lá? Despreze os teus inimigos e nem se preocupe com aqueles que te perseguem. Nada disso? Ora, ame os teus inimigos e ore por aquele que vos persegue. Eu quero fechar essa noite, irmãos, com algo que eu tenho ensinado na classe do discipulado, que tem sido uma preocupação muito grande em mim em relação às pessoas que chegam ao Evangelho. Nós não temos o direito de julgar aqueles que não dão importância a Deus. A Bíblia diz com J maiúsculo que Ele é o juiz de toda a terra. Quando você julga, você perde. Quando você julga, você entristece o Espírito Santo. Porque quando nós julgamos, nós estamos sendo iguais. Ame as pessoas. Interceda pelas pessoas que você conhece, que não têm dado importância, porque Deus lá do céu, Ele olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, ou seja, alguém que o reconheça como um Deus importante, se existe uma só pessoa que o adore. E nós vamos ver no decorrer aqui do Salmo, um momento em que os ímpios precisam dele. Um dia todos reconhecerão e saberão quem ele é. E vamos ao exemplo de um personagem bíblico, que Deus me fez entender que ele buscou todos os recursos, mas ele optou, quem sabe, vamos ver se esse funciona. E foi o único que deu vida para este homem quando ele deu importância a Deus. Não faça nada na sua vida sem que você dê importância para a opinião de Deus e da sua palavra. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta.
Quando você faz isso, você dá importância àquilo que Deus precisa, espera e quer fazer em cada um de nós. Amém? Próxima terça-feira, vamos continuar do versículo 3 até o versículo 7. E tem mais grandes coisas que Deus quer falar no nosso coração. Eu queria orar pela tua vida. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. E após essa oração, estaremos cantando um louvor para tirar o dízimo e oferta. E o pastor Wesley estará encerrando. Pagou. Temos que dar importância a Deus. Não somente dar. Amém. Amém. Vamos orar. Amém, irmãos? Nieda. Amém. Quantos mais precisam do favor de Deus essa noite sobre a tua vida? Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, por tudo quanto o Senhor proporciona de oportunidades de mudança em nossas vidas, Pai. E mais essa noite, diante deste salmo, aonde verificamos que vidas não dão a importância que lhe é devida, Pai. Vivem a sua vida como se Deus não existisse. Mas o salmo diz também que lá do céu o Senhor está procurando aqueles que desejam dar importância a Ti. E nós estamos inseridos pela Tua graça e pela Tua misericórdia nesse contexto, Pai. Nós damos a importância que lhe é devida, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua graça, a Tua majestade, Pai. E que o Senhor a cada dia renove a Sua misericórdia sobre nós, como diz a Tua palavra. Que nós possamos viver o hoje, Pai. Que nós possamos viver o amanhã, a parte da manhã, depois a parte da tarde, depois a parte da noite e depois a madrugada, Pai. Que possamos viver a cada instante intensamente, dando-lhe a importância que lhe é devida. Porque só o Senhor sabe, pode e vê todas as coisas, Pai. Estende a Tua mão sobre nós, Deus. Nós que estamos em pé pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos ajude para que nós não entremos nos laços dos ímpios. Não entremos em um mundo de não dar importância à Tua presença, à Tua palavra, ao Teu querer e à Tua vontade. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda a nossa mente, Deus. Para que nós não nos corrompamos diante do mundo, Pai. Nós Te amamos, Deus. Porque sentimos a Tua presença neste lugar. Temos sentido o Teu cuidado a cada dia, direcionando as nossas decisões, Pai. Muito obrigado, Deus, por falar conosco nessa noite, porque é o Teu Espírito que fala, é a Tua boca que fala conosco, Pai. Recebe agora os dízimos e as ofertas da Tua igreja, para que haja mantimento na Tua casa, Pai. Nós Te adoramos pelo privilégio de estarmos neste lugar esta noite. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Participe com o seu dízimo e com a sua oferta em nome de Jesus. Estamos nós aqui. Estamos Glória a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela veio e agora cabe a cada um de nós vivermos ela. Vivermos. Porque lá fora
para viver a palavra do Senhor não é fácil. Dentro da igreja é muito fácil, né? Pegamos a Bíblia, colocamos um terno, uma gravata e nos deslocamos para a casa do Senhor, e aqui dentro é fácil. O ambiente ajuda, tudo é propício, né? Mas lá fora, irmãos, é que nós precisamos de viver a palavra de Deus. Portanto, esconde a palavra do Senhor que você recebeu nessa noite no teu coração. Guarda ela e pratica ela. Não seja apenas um ouvinte, mas seja praticante da palavra. Praticante. Que aonde você chegar, as pessoas possam te identificar como um verdadeiro cristão. Amém? E que, lembre-se sempre, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, demônios, anjos, pessoas. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Nunca você está sozinho. Sem contar o olho de Deus que tudo vê, né? Se você entrar dentro de uma caverna, dentro de um abismo, aonde você estiver, ali está o Senhor com você, né? Fora o olho do Senhor atento, ainda tem uma grande nuvem de testemunha. Anjos e demônios que estão vendo tudo também o que acontece, né? Não que eles sejam onipresentes, mas aqueles que estão perto de você estão vendo todas as coisas que você faz, né? Então, portanto, que você seja realmente um praticante da palavra de Deus e que não tenha do que se envergonhar, porque a palavra do Senhor, ela é poder, poder, poder. Então não se envergonhe de dizer ao mundo que você pertence a um povo que vai morar no céu. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, nós estaremos encerrando, e não se esqueça de convidar as pessoas, irmãos. Convide os enfermos, convide os problemáticos, os lunáticos, porque aqui na casa do Senhor há poder e há unção de cura e libertação. Não esqueçam de convidar, irmãos. Se você cruzar com uma pessoa e ela for lunática, traga para a casa do Senhor. Não tenha medo, não. Traga para a casa do Senhor, porque ela vai sair daqui sabendo o caminho que conduz aos céus. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que tem vindo ao nosso coração, ó Pai, porque a Tua palavra é boa, é aprazível, é maravilhosa, meu Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, e te pedir, ó Deus, que o Senhor continue usando o Teu Filho de uma forma poderosa e especial, ó Pai. Ó Deus, cada um dos teus filhos que aqui também estiveram, te agradecemos pela vida de cada um, ó Pai, que cada um, meu Deus, saia daqui com a tua bênção, com a tua proteção, ó Pai, guarda pelo caminho de volta, livra de todo mal, de todo perigo, ó Pai, e Senhor, se tiver que passar por algum perigo, que o Senhor possa estar protegendo, que o Senhor possa estar guardando a vida dos teus filhos e livrando, Senhor, da mão dos malfeitores, ó Pai. Abençoa, meu Deus, a cada um, ó Deus, que tem ouvido a Tua palavra e tem aceitado a Ti nessa noite, através da internet, ó Pai, que essas vidas, Senhor, possam ser transformadas e libertas para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. A cada pedido de oração, ó Deus, que foi feito nessa noite, nós oramos por essas vidas, entregamos diante de Ti, repreendemos toda enfermidade, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nessas bênçãos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos para frente. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco desde agora e para todos sempre. Todos digam amém, 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 amém. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Vão em paz em nome de Jesus.